Fala, ferinhas boas de exatas do YouTube, como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Just do Itaime. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, tá? Pela demora da postagem dos vídeos. É que nós estamos com muitos compromissos e às vezes não dá tempo de fazer os vídeos pra vocês, mas nós prometemos que postaremos aí 2 vídeos, tá? Por semana, a partir de hoje, tá? Então, é esse vídeo seguido da questão, da resolução. Então, é uma teoria e uma questão. Dependendo da questão, nós fazemos só a questão. Ou também nós fazemos só a teoria, tá? Talvez, por exemplo, se eu fosse postar a teoria dessa questão, teria que postar aí 2 teorias, né? Porque é lançamento de projéteis e colisões com espelhamento. E aí depois o vídeo na próxima semana, tudo bem? Mas agora que nós vamos postar a segunda parte da teoria, tá? Colisões e espelhamento para a questão 7 do ITA de 2013. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, o que é uma colisão? Pergunto para vocês. E vocês me respondem. Ah, colisão é quando uma coisa bate na outra. É, pode ser. Mas essa é a resposta de uma criança de 6 anos que está feliz, pois acaba de sair do dentista feliz porque ganhou um pirulito de morango, tá? Mas como que um aluno, né, um engenheiro do ITA, ou um futuro engenheiro do ITA, né, ou do IME, que são as vagas que vocês galgam, como que eles responderiam essa questão? Bom, pessoal, uma colisão é quando nós temos 2 partículas, tá? A partícula que eu vou chamar de partícula A e uma outra que eu vou chamar de partícula B, tá? Então nós temos aí essas 2 partículas e essas partículas elas estão com a velocidade VA e com a velocidade VB. Tá? No mesmo sentido. Tudo bem? Bom, mas essas partículas, elas têm aí quantidades de movimento. Que eu vou chamar, essa eu vou chamar de QA e essa eu vou chamar de QB. O que é a quantidade de movimento QA? Olha, ora, é o produto da massa de A pela velocidade de A. E a quantidade de movimento de B? É o produto da massa de B pela velocidade de B. Certo? Bom, o que é uma colisão? Essas 2 partículas, elas estão para colidir, certo? Uma colisão, meus caros, é quando essas partículas, elas se encontram ou interagem, tá? Quando elas se interagem por um intervalo de tempo muito curto, tá? Que é o intervalo de tempo da colisão. E aí ocorre uma transferência de quantidades de movimento mútua, e essa aqui fica alterada e essa aqui também. Porém, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois, tá? Visto que nós podemos interpretar essa colisão, o momento da colisão, aquele intervalo de tempo muito pequeno, como sendo aí uma colisão com forças internas, tá? Uma colisão sem aí forças internas, desprezando as forças internas. Isso é um sistema isolado, tá? Consideraremos então neste intervalo de tempo um sistema isolado, visto que as forças internas ao sistema neste intervalo de tempo de colisão, que é muito pequeno, são muito maiores do que as forças externas, tá, agindo nesse sistema. Bom, e aí nós tiramos, meus caros, nosso primeiro teorema, tá? Nosso primeiro teorema das colisões. Qual é esse teorema? Que o somatório das quantidades de movimento antes é igual ao somatório das quantidades de movimento depois, tá? Agora nós vamos estudar os tipos de colisões. Para isso, nós vamos introduzir aí para vocês um conceito muito importante, que é o E. O que é o E? O E é o coeficiente de restituição. Esse E ele é uma razão, tá? É uma razão entre quê? É uma razão entre o módulo da velocidade relativa, tá? Uma velocidade relativa, após a colisão, e uma velocidade relativa antes da colisão, tá? Esse E ele vai nos permitir determinar se a colisão é elástica, ou seja, se eu bato e volto, tá? Sem alteração aí de velocidade, ou se a colisão é parcialmente elástica, ou seja, se eu bato e volto com alteração de velocidade, ou ainda se a colisão é inelástica, se eu bato e grudo os 2 corpos,
tá? É como se fosse dois carros colidindo e indo no sentido do segundo, tá? Eles viram um corpo só. Bom, então vamos fazer um quadrinho aqui para vocês sobre tipos de colisões. Como eu já disse, nós temos as colisões elásticas, as parcialmente elásticas e as inelásticas. Tá? Bom, e agora, como que nós vamos estudar isso aqui? Bom, nós vamos fazer o quadrinho. Vale para todos isso aqui, certo? Porque no momento da colisão eu posso interpretar o sistema como sendo um sistema o quê? Um sistema isolado. Então, somatório das quantidades de movimento antes é igual ao somatório das quantidades de movimento depois. E aqui, a mesma coisa. Somatório das quantidades de movimento antes é igual ao somatório das quantidades de movimento depois. E aqui, a mesma coisa. Por quê? Porque no momento da colisão eu posso interpretar o sistema como sendo isolado, tá? Naquele intervalo de tempo muito pequeno. Somatório das quantidades de movimento antes é igual ao somatório das quantidades de movimento depois. Lembrando que esse somatório antes aqui são as quantidades de movimento do sistema inteiro, nesse caso aqui, MAVA mais MBVB, e aqui quantidade de movimento do sistema depois inteiro, tá? Então, MA, já que a massa não muda, MAVA' mais MBVB', tudo bem? Bom, e agora vamos estudar aí as energias cinéticas, tá? Como que funciona isso aqui? Somatório das energias cinéticas antes. Bom, a velocidade aqui, como vai bater e voltar, não altera aí a energia cinética, né? Então, o somatório das quantidades das energias cinéticas antes é igual ao somatório, então aqui antes é igual ao somatório da energia cinética depois, tá? Bom, o coeficiente de restituição nas colisões elásticas, como ele vai bater e vai voltar, né? Nós temos aqui que a velocidade relativa entre eles após é igual à velocidade relativa entre eles antes. Portanto, meus caros, o nosso coeficiente de restituição é igual a 1. É igual a 1, tá? Parcialmente elásticas, nós temos a velocidade, né? A velocidade após sendo maior aí, tá? Sendo menor, perdão, que a velocidade antes, tá? A velocidade relativa antes. Portanto, então, a energia cinética antes, somatório da energia cinética, né? Aqui, energia cinética antes é maior que o somatório da energia cinética depois, tá? E aqui, meus caros, o E ele vai variar de 0 até 1, sendo que não pode ser 0 e 1. Por quê? Se for 1, né, colisão elástica. Se for 0, colisão inelástica, que vocês vão perceber agora. Bom, aqui, o somatório das energias cinéticas antes também será maior que o somatório da energia cinética depois. Por quê? Porque aqui o sistema ele perdeu o máximo de energia que podia, tá? Ele perdeu aqui energia pro ambiente. Ou ele dissipou essa energia em forma de calor, né? De energia sonora e tudo mais, tá? Então, o somatório da energia cinética antes é maior que o somatório da energia cinética depois. Por quê? Porque antes ele tinha mais energia do que depois, tá? E aqui, o coeficiente de restituição ele vai ser igual a 0. Por quê? Porque essa aqui, meus caros, é a chamada colisão bate-gruda ou bate-fica, tá? Bate-gruda ou bate-fica. Gruda. Aí. Então, meus caros, a velocidade relativa após, se ele bate e gruda, a velocidade relativa entre esses dois
vocês podem ver aí no vídeo de... Nós temos um vídeo aí de relatividade galileana que nós postamos. Vocês podem ver como calcular a velocidade relativa. A velocidade relativa após vai ser zero, né? Por quê? Porque eles vão estar grudados, certo? Então, o coeficiente inteiro vai zerar. Tudo bem? Bom, pessoal, nós fizemos aqui um estudo de tipos de colisões, tá? Agora nós vamos estudar algumas colisões um pouquinho mais complicadas para que vocês possam aí compreender melhor a questão 7, tá? Quais colisões que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar as chamadas colisões bidimensionais com anteparos, tá? Anteparos fixos. Para depois partirmos para o quê? Para depois partirmos, meus caros, para as colisões bidimensionais elásticas com anteparos fixos ou colisões com espelhamento. Tudo bem? Que é o objetivo desta aula, o objetivo principal. Essa aula vai ficar um pouquinho grande, mas vale a pena. Bom, é simples. Aqui eu tenho um solo, tá? Aqui eu tenho uma partícula A, ela tá vindo para cá, tá? Com velocidade VA. E aí nós vamos prolongar isso aqui. Fazendo aqui um eixo normal. Tá? E temos aqui, então, ela saindo aqui. Com uma velocidade que eu vou chamar de VB. Tá bom? Aqui nós temos... Importante lembrar que esse ângulo aqui não é igual, tá? Esse ângulo aqui não é igual a esse, por enquanto. Aqui nós temos o nosso αi, que eu vou chamar de αi, e aqui nós temos o nosso αf. Bom, agora vamos usar aquela regrinha, né, que nós vimos lá em cima, das quantidades de movimento, observação das quantidades de movimento, né? Somatório das quantidades de movimento antes igual ao somatório das quantidades de movimento depois, tá? Bom, aqui é a mesma partícula A. Bom, e como que vai ficar isso? Bom, MVA mais qual VA? O VA, meus caros, o VA tem que ser o VA tangencial, tá? VA tangencial. E aqui, MB, MA, né? MA, VA. E aqui, MA também. VB. Mas qual o VB? O VB tem que ser tangencial, tá bom? Agora, por que essas velocidades têm que ser no eixo tangencial? Porque, meus caros, quando esse corpo colide aqui com quando ele colide com o anteparo fixo, surge nele uma força impulsiva, e no anteparo também, fazendo, meus caros, com que varie a quantidade de movimento no eixo centrípeto ou normal, tá bom? Se varia a quantidade de movimento, nós não podemos aplicar a nossa regra lá de cima, né? Então tem que ser no eixo tangencial por isso, tá? Bom, então aqui vai ficar VA, né? VA então no eixo tangencial é igual a VB no eixo tangencial. Mas o que é VA no eixo tangencial? Ora, é VA cosseno de alfa I, né? E no eixo tangencial aqui, o que é VB? Ora, VB cosseno de alfa F, tá? Bom, meus caros, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aí o coeficiente de restituição, tá? Velocidade relativa após, qual que é? É a velocidade
B, né, no eixo normal. Lembrando que nós só apenas podemos aplicar este conceito aqui para colisões bidimensionais no eixo normal, tá? Por quê? Porque aí eu tenho variação de velocidade, tá? E aqui, e variação aí também de quantidade de movimento. E aqui, VA no eixo normal. Então, um E é igual a VA seno de alfa, VB, né? VB seno de alfa F dividido por VA seno de alfa I. Esse aqui é o coeficiente de restituição. Agora, se nós fizermos o seguinte, substituirmos nessa fórmula aqui, nós vamos chegar nessa fórmula aqui, que tangente de alfa F é igual a E, que multiplica tangente de alfa I. Tá bom? Bom, meus caros, tá, mas agora chega a questão 7, né? Que são as colisões bidimensionais elásticas com anteparo fixo. As famosas colisões com espelhamento. Nós podemos aplicar tudo isso que nós vimos aqui, tá? Nessa colisão aqui. Ora, como que é isso? Bom, aqui eu tenho uma parede, tá? Uma parede, e aqui eu tenho uma bolinha. Essa bolinha ela vai ser lançada obliquamente na parede e, condizendo com a questão 7, ela vai voltar. Isso é um espelhamento, tá? Então ela vai e ela volta. Isso é um espelhamento, ela vai com velocidade, tá? E aqui, meus caros, nós podemos aplicar todos os conceitos vistos aqui, já que isso aqui são colisões bidimensionais. Então, simplesmente é isso. Aqui nós temos um ângulo de partida alfa I, e aqui nós temos um ângulo de partida também, que eu vou chamar de alfa F, ou beta, tá? Tanto faz. Bom, aqui nós podemos aplicar todos esses conceitos. A mesma coisa vale, né? Então, não podemos fazer conservação de quantidade de movimento aqui no eixo normal. Por quê? Porque no eixo normal ocorre aí uma variação da quantidade de movimento, certo? Ocorre aí variação de forças impulsivas, né? Troca de forças impulsivas, então nós não podemos fazer. Nós podemos fazer a quantidade de movimento, que vocês verão na resolução da questão 7, e nós podemos fazer também o coeficiente de restituição para o eixo normal, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo. A colisão com espelhamento é mais a aplicação desses conceitos aqui, dos conceitos vistos acima. Vocês vão ver melhor na questão 7, a resolução dela. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, ou queiram saber aí mais detalhes sobre essa colisão aqui, ou também queiram saber por que o coeficiente de restituição é apenas aplicado para as colisões bidimensionais no eixo normal, é só vocês enviarem um e-mail para just.itaime@gmail.com. Tá certo? Aqui nós vamos tirar as dúvidas que vocês possam vir a ter. Bom, pessoal, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em gostei aqui embaixo, tá? Se vocês gostarem do nosso canal, não deixem de se inscrever. É muito importante para nós que vocês se inscrevam. Uma forma muito boa de divulgar esse vídeo e todos os nossos vídeos é favoritando o vídeo. Como que vocês fazem isso? Vão lá embaixo, adicionará, tem lá a lista de reprodução, tal, não sei o que, favoritos. Clicam lá em favoritos e adicionem a favoritos. Favoritem nosso vídeo, tá? Porque é muito importante disseminar esse conhecimento para a Itaime. Lembrando que nós vamos postar 2 vídeos por semana, tá? A partir de hoje. Muito obrigado, continuem estudando. E lembrem-se, este é o canal Just do Itaime, o canal que fará você, amigo ou amiga, ser aprovado no ITA e no IME. Um grande abraço, continuem estudando e até mais.